se você ainda não reparou, nós temos a nossa ministração, uma série de ministrações de quarta-feira com temas, né? Toda quarta-feira tem um tema. O último tema do mês de julho foi recomeço. Voltou a falar sozinho aqui, ó. Tá dando chiada aqui. Aí. Miou. E aí, nesse mês de agosto, nós vamos falar sobre desafio. E nada como no primeiro domingo do mês, a gente falar um pouquinho daquilo que nós vamos falar toda quarta-feira. E eu quero que você, se puder, acompanhe toda quarta-feira a ministração sobre desafio desse mês. Se você puder acompanhar as passadas, está lá no YouTube. Cadê o Davi? YouTube? Tem algumas lá, né? Então, se você puder procurar lá o canal da Remir. Mas, voltando aqui a nós, né? Nós que estamos aqui na igreja pessoalmente, você que está aí na sua casa, pessoalmente também, né? Que você possa entender um pouquinho daquilo que Deus tem para nós. Eu quero que você abra sua Bíblia lá em Gênesis, no capítulo 2, não é esse o texto que eu vou ler, mas eu quero que você tenha uma ideia de como nós somos, como seres humanos movidos. Gênesis 2, se eu não me engano, é versículo 20, deixa eu ver. Do 18 em diante, diz assim, ó, Gênesis capítulo 2, versículo 18. E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjutora ou uma auxiliadora, em algumas traduções, que esteja como diante dele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda ave dos céus, os trouxe a Adão para este ver como lhe chamaria. E tudo o que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi seu nome. E Adão pôs os nomes a todo o gado e às aves dos céus e a todo animal do campo, mas para o homem não se achava ajudadora ou auxiliadora que estivesse como diante dele. Então nós vemos aqui, né? Logo de cara, Deus dá um desafio ao homem, colocar nome em tudo quanto é coisa. Hoje eu não consigo lembrar o nome das pessoas que eu conheço. Você imagina colocar nome em tudo que tem pela frente. Mato, árvore, né, fruta, animal, peixe, ave. Tinha que ser algo muito especial de Deus. E nós somos movidos a desafios, né? Nós, quando somos desafiados, não sei se acontece com todo mundo, mas com uma grande maioria das pessoas, nós, quando somos desafiados, nós trabalhamos até melhor, né? Pessoas que estão de corpo mole, estão meio lá largado, e de repente são desafiados por ou um chefe, ou o pai, a mãe, ou um amigo, ou uma esposa, um marido, e automaticamente esse desafio é tratado no nosso interior, na nossa mente, como algo que tem que ser alcançado. Nós já tivemos algumas experiências dessas aqui na igreja. Nós tivemos um desafio, uma certa época, quando dividimos a igreja em 4 grupos. Lembra disso? Verde, amarelo, azul e branco. É isso? E para arrecadar alimentos. E aquilo que malemar se arrecadava 3 ou 4 cestas básicas, nós chegamos a arrecadar algumas toneladas, não foi? 2 toneladas de alimento. E o que mudou? A vontade de fazer. O desafio de alcançar algo que a gente foi desafiado. Se você ler comigo, lá em 2 Timóteo, aí já lá no Novo Testamento, né? Paulo escrevendo a segunda carta a Timóteo, no capítulo 2, ele diz assim, ó, capítulo 2, segunda carta de Timóteo, capítulo 2, no versículo 1 em diante,
eu vou ler toda ela aqui até, deixa eu ver. Vou lendo aqui conforme a necessidade, mas vai ser curta a leitura. Achou aí? 2 Timóteo capítulo 2, versículo 1 diz assim: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Sofre, pois, comigo as aflições, como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado, se não militar legitimamente. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Considera o que digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Só até aí, só até o versículo 7, depois a gente até continua um pouquinho mais. Aqui já explica exatamente o que eu quero, onde eu quero chegar. Timóteo, segundo a Bíblia, era fiel a Deus, homem que pregava a palavra de Deus, né? Discípulo de Paulo, dominava o evangelho, pregava o evangelho, porém, ele tinha alguns problemas. O primeiro problema, pessoal, ele era tímido, ele tinha uma certa timidez, ele tinha um certo constrangimento para pregar a palavra, talvez porque ele tivesse Paulo como seu mestre, né? Como aquele que ensinou, e as pessoas também conheciam Paulo, e aí ele talvez não se achasse à altura de Paulo para pregar, não sei, mas ele era um pouco tímido. Além disso, ele estava pregando numa região onde tinha muitos falsos mestres, pessoas que conheciam ou estudavam a palavra, estudavam os ensinamentos de Cristo e anterior, né? E pregavam erradamente, tentando tirar proveito, trazer pessoas como achar pessoas para crescer de fama, ficarem famosos ou ficarem mais ricos. Então Timóteo tinha algumas dificuldades, mas isso não impedia que ele pregasse o evangelho. E aqui nós lemos onde Paulo fala para ele: meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus, e o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste. Confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. O que Paulo está fazendo ali nessa carta, nesses 2 versículos, né, com Timóteo? E que o Senhor quer fazer conosco, hoje e sempre, nos desafiar a confiar naquilo que Ele tem de promessa para nós. Quando Paulo escreve aqui para Timóteo, falando para ele: olha, tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça. Como alguém tímido vai se fortificar sem ser pela graça em Cristo Jesus? É muito difícil você chegar para alguém que está tendo barreiras e mais barreiras para fazer alguma coisa, e aí eu quero que você pense na sua vida. Esquece Timóteo, esquece Paulo. Quantas coisas você já deixou de lado de fazer, está esperando o dia certo, a hora certa, a pessoa certa. Tem gente que ainda acredita que um dia vai ganhar na loteria e vai fazer tudo o que pode quando ficar rico. Esquece, começa a depender do Senhor para tudo que Ele tem na sua vida. Vive o melhor dessa terra hoje. Não espere acontecer que um dia vai. Não, comece a lutar por aquilo que está sendo desafiado hoje. Você já parou para pensar que às vezes você está querendo mudar de emprego e está no meio da pandemia, né? Está todo mundo sendo demitido. Pois é, esse é o seu desafio. Só que você não está esperando procurar ou ir mudar de emprego nos últimos 30, 60, 90 dias, que é quando começou esse negócio aí dessa pandemia. Você já está na empresa há 10 anos, sendo desafiado a sair e mudar, e procurar outra coisa, e melhorar,
E às vezes não é porque você não gosta da empresa, ou não gosta do chefe, ou não paga bem, é porque o seu desafio, aquilo é maior do que aquilo que você está vivendo hoje. Só que você se acostumou a viver numa situação. Você imagina Timóteo aqui, vivendo tímido, no meio de pessoas querendo derrubá-lo, ser apunhalado pelas costas, ou tomar a sua igreja, tomar as pessoas que estavam lá dentro, e ele está vivendo ali numa época onde Roma, que dominava tudo, estava correndo atrás da igreja e tentando acabar com tudo. Paulo já estava até preso. Então você imagina que Timóteo estava vivendo ali vários desafios, várias situações, e ele estava sendo desafiado ali por Paulo a não só ir em frente a ministrar, mas como ele diz aqui, ó, e o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, ou seja, o que ele ouviu de Paulo diante de tanta gente, o que ele tinha que fazer? Confia-o a homens fiéis que sejam idôneos para também ensinarem aos outros. O que Paulo está falando ali? Ó? Existe gente dentro da igreja aí, Timóteo, que é de confiança, que você pode pregar o evangelho, e eles vão sair pregando o evangelho. Confia neles. O que Paulo estava falando ali para Timóteo? Cria discípulos, que é exatamente o que Cristo fala para nós. Você é discípulo de Cristo, crie discípulos. Como nós criamos discípulos? O nosso exemplo do dia a dia. Paulo não falou, olha, faz aí um chá, né, com erva X, Y, Z lá, faz um banho, como disse a pastora agora no começo, ore à luz, né? Não, Paulo falou assim, olha, você foi ensinado, você é meu discípulo, automaticamente crie discípulos. O que o Senhor está falando para nós hoje? Tem desafio? Vai para cima dele sem medo, o Senhor te capacita. Você já parou para pensar que quando nós aceitamos Cristo na nossa vida, a primeira coisa que nós fazemos aqui, por exemplo, a pessoa aceita Jesus e nós fazemos um desafio de fé. Você quer aceitar Jesus na sua vida como seu único e suficiente Salvador? Quero, amém, então eu vou orar para que Deus venha a nos capacitar a ensinar a palavra de Deus para a sua vida. E aí você vai se enchendo da palavra. Por que você precisa se encher da palavra? Porque um dia você vai explodir? Não, se fosse isso, o Senhor não precisava encher, Ele simplesmente inflava, né? Mas o que Ele quer é que você use a conta dele. Você já viu eu fazendo a conta de Jesus aqui? A conta do Senhor é bem diferente da nossa. Nós pensamos logicamente. Qual é a conta lógica? Eu tenho 2, dou 1 para meu amigo, automaticamente eu fico com 1. Aí eu tenho que batalhar para ganhar mais 1. E vou lutar. Se eu quiser dividir de novo, eu continuo com 1. E assim eternamente. E amém. A conta do Senhor é diferente. Quando o Senhor fala para nós, olha, eu tenho 2, e através da bênção do Senhor eu vou repartir, dividir, o Senhor fala, é isso que eu queria, pois agora eu vou multiplicar. Então, em vez de 2, agora você tem 4. Mas que conta maluca é essa? É porque o Senhor pegou aqueles 2 que você tinha e dividiu com alguém e multiplicou na sua vida. E isso Ele faz conosco de todas as formas, de todos os jeitos, é financeiramente, é com saúde. Você já percebeu que muitas vezes você está enfermo, incapacitado até de andar? Agora a nossa incapacidade é de respirar perto dos outros, né? Mas você está enfermo e alguém pede para você orar pela vida da pessoa, e você ora, e parece que algo aconteceu, e parece que você foi curado. Não, não parece nada, você foi curado, porque automaticamente quando você lembrou que Deus cura, Ele já está curando a sua vida. Você percebe que a conta do Senhor é diferente. Quando o Senhor te desafiou a vir para a igreja, Ele não te desafiou a sentar a bunda na cadeira e esquentar a cadeira, porque Ele não quer nem saber da cadeira. Amanhã a gente muda a cadeira, e essa cadeira vai, sei lá, só servir para alguém, ou vai para o lixo, ou sei lá o quê. O que Deus
te fez entrar na igreja é se encher da palavra para que você se torne um discípulo e automaticamente saia pregando o evangelho como tem que ser ministrado. Você foi desafiado quando entrou aqui, primeiro, a entrar. Porque por mais que você não queira acreditar, quando você vê o nome da igreja, ou falado igreja, já é um desafio. Tanto que, há um tempo atrás, nós fomos aconselhados a mudar o nome de igreja, para não chamar de igreja, não chamar de culto. Não foi isso? Para que as pessoas não se constrangessem em entrar. Fala que vai fazer uma reunião. Nós não vamos vender produto de limpeza, nem produto de beleza, nada disso. Nós vamos falar de Cristo. Isso chama-se igreja. Por que eu vou mudar o nome para que as pessoas entrem? Não, as pessoas têm que entender que foram desafiadas a entrar na igreja. Para quê? Para ser desafiada a aprender o evangelho, para ser desafiada a pregar o evangelho, para ser desafiada a alcançar o Senhor na eternidade. Esse é o nosso desafio maior. Porque quando nós fomos desafiados, né, a acreditar na mensagem, você não assinou um papel, você não fez um pacto de sangue, você foi desafiado a crer. Talvez seja um dos desafios mais difíceis da nossa vida, é tentar acreditar que Jesus Cristo morreu na cruz e prometeu vir nos buscar para a vida eterna. Mas esse é o nosso desafio. Esse é o maior dos desafios, porque eu vou ter que lutar cada dia, mas pastor, eu tenho dificuldades, eu também. Você acha que eu sou o quê? O cara mais perfeito? Se fosse perfeito, o Senhor já tinha levado, não tenha dúvida disso. Nós todos temos dificuldades. Não me venha chorar que você não pode pregar o evangelho porque não tem tempo. Se eu te contar o meu dia, você chora. Porque não tem dinheiro, eu passo as minhas contas para você se quiser. É assim. Todos temos, mas fomos desafiados. Sabe por que nós somos desafiados pelo Senhor? Porque quando o Senhor olhou lá na sua infinita grandeza para mim e para você, Ele olhou em nós e falou assim: esse aí tem capacidade de pregar o evangelho. Esse aí é capaz de fazer a minha obra lá naquele mundo perdido. Esse aí é capaz de pregar o meu nome para aquelas almas que estão lá perdidas naquele mundo lá que eu quero resgatar. Não foi porque você era mais bonitinho, mais cheiroso, mais bem vestido. Não. Foi porque Ele viu uma qualidade em mim e em você. Qualidade essa que só eu e você temos. Porque se só eu tivesse, provavelmente só eu estaria aqui dentro. Só eu estaria assistindo isso, vendo na televisão, aí no celular, sei lá. Mas não, o Senhor viu em mim e em você qualidades que nós dependemos um do outro. Eu tenho certeza, por exemplo, aqui, eu tenho a qualidade de cantar. Não tenho? Nós vamos pagar o preço por causa disso. Mas temos qualidades. Eles acham que cantam, então deixa eles cantar. Tem uns que têm qualidade para tocar, outros qualidade para ministrar, outros para ensinar, outros para orar. E aí o Senhor fala assim: esse é meu corpo. Cada um tem a sua qualidade. Enquanto um é um dedo, outro é o cabelo, outro é o pé, outro é a mão e assim por diante. Somos partes de um corpo. E fomos desafiados, talvez o mais difícil dos desafios para nós, conviver e pregar o evangelho. Então saiba que um pé, ele anda, mas ele não pega nada sozinho. Uma mão pega, mas não sai do lugar. Você entendeu? Precisamos uns dos outros, em obediência a Cristo. Esse é o nosso desafio. Isso é o que o Senhor tem de desafio para nós. Se você vê a situação de Timóteo, quando ele foi desafiado por Paulo, a não só perder a timidez dele, continuar pregando o evangelho para aquela igreja rebelde, mas também a
ensinar outros, porque lá naquele lugar Paulo tinha... Talvez Paulo nem conhecesse mais os homens que estavam lá, mas ele já desafiou ali Timóteo: olha, eu tenho certeza que aí tem homens valorosos que vão aprender e pregar o evangelho. Assim como o Senhor falou para nós, há 20 anos atrás, que aqui teria uma igreja para pregar o evangelho. Assim como o Senhor tem o desafio hoje, que essa igreja vai crescer a cada dia, porque o povo está sedento da palavra de Deus. Mas com essa pandemia diminuiu, o que era 100 e tantas pessoas, agora vem 40, 50, quando muito, né? Eu estou fazendo a obra do Senhor, e Ele vai fazer com que essa obra cresça a cada dia. Sabe por quê? Porque no dia que abrir a igreja para falar, povo, pode vir para a igreja, não vai caber aqui dentro, e aí a gente faz o quê? Mas quer dizer que o senhor já tem essa noção? Não, não tenho noção nenhuma, não sei de nada, eu fui desafiado a pregar o evangelho, e vamos pregar o evangelho, é assim que funciona. Você percebe aqui, versículo 3, quando Paulo fala assim, sofre pois comigo. O que Paulo está falando com Timóteo ali? Sofremos junto, eu sofro aqui na cadeia, você sofre aí com o povo da igreja aí, sofremos juntos, por quê? Aí ele continua aqui, as aflições como bom soldado de Jesus Cristo, fomos convocados no exército de Cristo, fomos desafiados a fazer a obra do Senhor. Sabe o que me entristece muitas vezes? Quando nós, como soldados, e foi falado, acho que hoje de manhã, na escola dominical, sobre o soldado, que tem uma boa armadura. Foi hoje de manhã, não foi? Tem uma boa arma, tem um uniforme limpinho, um bom sapato, uma bota, está lá na guarita para fazer guarda, dormindo. Não serve de nada. Não serve de absolutamente nada. Aí vamos trocar isso pela igreja. Você vem ao culto, você está bonitinho, Bíblia na mão, acompanhando tudo pela internet, vendo o culto, cantando junto, mas o evangelho que deveria estar pregando, está dormindo. Não serve de nada. Não serve exatamente de nada. Por isso que temos que ser alertados e desafiados pelo Senhor todo dia, toda hora. Temos problemas sérios. Eu falei de Davi a semana passada, domingo passado, não, quarta-feira, falei de Davi. Davi foi desafiado, e aí ele se ligou que ele estava cheio de problemas, mas antes de, voltando para trás, Davi primeiro foi lá e levantou um templo de louvor e adoração a Deus, para depois cuidar da casa dele. Errou, mas ele tinha a quem recorrer. Hoje nós temos a quem recorrer. O Espírito Santo anda conosco o tempo todo. Ele anda ao nosso lado, Ele quer estar conosco. E muitas vezes nós estamos remoendo o mesmo problema, a mesma situação. Estamos sendo desafiados e pondo o desafio no saco atrás das costas. Tem gente que já está andando até encurvado, de tanto que esse problema está crescendo, e às vezes é um problema que precisa de uma única resposta. A maioria dos nossos problemas, aqueles que mais nos incomodam, eles precisam de uma única resposta, sim ou não. E nós não temos coragem de falar sim ou não, de aceitar o desafio ou de banir o desafio e falar eu não quero. Você percebe que muitas vezes, Timóteo, por exemplo, ele podia falar, Paulo, obrigado, a igreja foi legal, estava tudo jóia, mas abraça essa aí que eu estou fora. E ir embora, e falar, chega, eu não vou pregar para esse povo rebelde. Mas ele sabia, assim como nós, que a recompensa do Senhor era muito maior do que aquele desafio que ele estava recebendo. O que ele fez? Vou pregar, vou fazer, vou aceitar. Por que eu vou continuar sendo tímido se é o Senhor quem me capacita? Abraçou a causa e foi embora. Já que Paulo disse que tem homens aqui na igreja, talvez ele lendo a carta e falou aqui, poxa, Paulo está falando para mim pregar para homens fiéis, que sejam idôneos, para também ensinar a outros. É sinal que ele sabe que tem. Aí ele olha para a igreja e fala, ixi, só tem uma mulher, duas.
não tem um homem. E agora? Que Paulo está falando de quem? Não, ele não pôs obstáculos, ele acreditou que talvez aquela igreja que estava ali já findando ia recomeçar, e aceitou o desafio de Paulo e falou: eu vou pregar o evangelho, eu vou fazer a obra do Senhor, eu vou fazer aquilo que ele me incumbiu de fazer. E aí você vê aqui no versículo 4, que ele fala que ninguém que milita, ou seja, ninguém que luta, se embaraça com o negócio dessa vida. O que Paulo está falando ali? Fala: olha, você não pode ter problemas aí no povo, no meio da situação, no meio da comunidade. Sabe por quê? Você precisa pregar o evangelho, as pessoas precisam confiar em você. Aceita o desafio de pregar e vamos que vamos. Aí ele fala que a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Quem alistou ali para a guerra? Além de Paulo, o próprio Cristo, o próprio Deus chamou Timóteo para essa guerra, ir em frente, batalhar, assim como ele chamou eu e você. E aí ele continua aqui, ó: e se alguém também milita, não é coroado, senão militar legitimamente. O que Paulo está falando ali? Falando: olha, esses que estão aí pregando o evangelho para o seu próprio bem, para se achar melhor, ou, né, porque querem fazer o seu próprio ego bem, e não pregar o evangelho, deixa eles fazer, faz a sua parte. E aí ele continua aqui, ó, versículo 6, o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Quem o Senhor vai chamar primeiro? Quem o Senhor vai abençoar? Aquele que aceitou o desafio para o seu próprio bem, para o seu próprio ego, ou aquele que aceitou o desafio para fazer a obra do Senhor? É claro que ele vai abençoar aquele que está fazendo, sendo fiel no pouco, porque no muito ele vai te colocar. Você percebe que a palavra do Senhor, ela não vem à toa. Por que o Senhor fala, ó, seja fiel no pouco e no muito eu vou te colocar? Você acha que então, quer dizer, eu vou dar tudo que eu tenho, para quando eu não tiver nada, o Senhor me dá tudo? Não é assim. Ele quer que você seja fiel naquilo que você tem hoje. O que eu tenho hoje? Eu não sei nem falar, ler direito a Bíblia. Leia do jeito que você sabe. Mas eu consigo falar só para uma ou duas pessoas sobre a palavra de Deus. Pois fale bem para essas pessoas. Sabe por quê? Tem muita gente por aí que faz o seguinte uso da palavra do Senhor. Eu vou à igreja, eu leio, eu oro, eu ministro, eu falo, eu canto, eu danço, eu toco, né? A pessoa é um expert em tudo na obra de Deus. Mas se você falar para ela assim: você conhece a irmã fulana? Tem uma coisa para falar dela. Senta aqui, vamos conversar. Você nem sabe. Aí pronto. Aí tudo aquilo que foi levantado para fazer, tocar, cantar, orar, chorar, né, foi por terra. Sabe por quê? Porque prevaleceu sobre a obra de Deus. Porque para cantar, basta treinar e cantar. Para tocar, é só aprender um instrumento. Para orar, dependendo do que você faz, é uma reza. Você entendeu? Tem coisas... a avó da Alexandra chorava até em velório. Se pagarem bem, ela chorava. Ela fazia qualquer negócio, não era? E ela falava: pagou bem, eu faço. A tia, se pagar bem, eu choro no velório de qualquer um. Nem conheço, mas eu choro. Então você percebe que muitas vezes o homem, acontece conosco, que nós somos, como que se diz? Somos muito doutrinados a fazer aquilo que nós queremos. E o que o Senhor quer de mim e de você? Que parta de nós o verdadeiro louvor, que parta de nós a verdadeira oração, a verdadeira adoração. Sabe por quê? Porque quando nós estivermos louvando, adorando, clamando ao Senhor e vindo dEle, isso,
não vai caber em nós falsidade, fingimento, não vai caber em nós palavras contrárias, e automaticamente os desafios vão ser superados na minha e na sua vida. E quando eu falo de desafios superados, não é, eu tenho uma grande dificuldade em pregar aqui em cima, não é só esse desafio, não, esse também, com certeza, mas o desafio, aquele que vem te incomodando há 10 anos para mudar de emprego, aquele que vem te incomodando há tanto tempo de falar com uma determinada pessoa, a resolver uma situação, porque tem gente que vai cria-se uma situação, e isso vai embolando, até que, imagina uma situação dentro de casa, criou-se entre uma irmã e a outra, de repente, essa situação já virou a família de uma com a família de outra, daqui a pouco a família inteira está envolvida, mais um pouquinho, a vizinhança está envolvida. No dia que sair uma confusãozinha e aquilo vir à tona, vira uma guerra, né, militar aí. Vai ter gente sendo jogada para lá e para cá. Por quê? Porque ainda existe um desafio a ser resolvido. Percebe que a situação que o Senhor está nos chamando para esse mês de agosto, começando, hoje é dia 2, é isso? Começando agora, mês de agosto, a situação é aceitar o desafio. Qual é o teu desafio? Baixa a sua cabeça aí, vamos pensar um pouquinho, vamos refletir em nós. Você na sua vida, eu na minha aqui. Qual é o nosso desafio? O que me incomoda? O que é um desafio para mim? O que é um desafio para você? Qual é a sua situação? É familiar? É financeira que te incomoda? É um problema de saúde? É um problema espiritual? É algo que não é nem problema seu? Acontece muito. E eu quero que você imagine agora o Senhor te capacitando a resolver esse problema. Coloca aí no seu coração, na sua mente, você conversando com o Espírito Santo. E falando, Senhor, eu preciso resolver esse problema, eu preciso resolver essa situação. Eu estou sendo desafiado pelo pastor a resolver essa situação. E aí o Espírito Santo está te falando, você não está sendo desafiado pelo pastor, você está sendo desafiado pelo Senhor a resolver essa situação. E Ele vai te capacitar a resolver essa situação. Não é o pastor que vai te ajudar, não é a irmã do teu lado, o irmão, o parente, não, é o próprio Deus que vai te capacitar a resolver esse desafio. Só que você tem que aceitar esse desafio naquela situação de que é um desafio para você. Não é um desafio que minha mãe vai ajudar a resolver, meu pai vai ajudar a resolver, minha irmã vai ajudar a resolver, o meu filho, não, é você que vai ter que resolver a situação, é você e Deus. É uma situação, é um desafio que tem que ser resolvido urgentemente por você e o Espírito Santo de Deus. Ele vai nos capacitar a resolver a situação. É Ele que vai estar nos desafiando e já nos dando a solução. Senhor, eu quero pedir agora, Pai, que cada um que está ouvindo esta mensagem, que está ouvindo o clamar do Teu Espírito Santo, ó Pai, possa ter a certeza desse desafio, daquilo que está incomodando, daquilo que está sendo lutado há tanto tempo, Senhor, aquilo que está incomodando o Teu servo, a Tua serva há tanto tempo. Possa ter a certeza, Senhor, que isso é o Teu Espírito Santo entrando nessa vida agora, Senhor, com sabedoria, com discernimento, com a Tua palavra, com aquilo, Senhor, que o Senhor tem capacitado a cada um a fazer o Teu querer e a Tua vontade. O Senhor é o nosso general é Cristo, aleluia, e eu creio, Senhor, que a ordem foi dada e o Teu Espírito Santo vem sobre as nossas vidas. E o desafio vai ser levantado, e o desafio vai ser aceito, e o desafio já foi feito e acabou o problema, porque o Senhor é Deus sobre as nossas vidas. Assim como Timóteo aceitou o chamado do teu servo e foi fazer a obra, e a tua igreja cresceu. Estamos aqui hoje, Senhor, aceitando esse desafio.
E nós vamos, ó Pai querido, resolver os problemas pessoais, para que a Tua palavra possa ser engrandecida, crescida no nosso coração, e a Tua igreja venha crescer e fazer a Tua vontade, Senhor, porque nós aceitamos o desafio, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você que aceitou o desafio, levanta a mão aí que eu quero ver. É isso aí, glória a Deus. E você que está em casa, que aceitou o desafio, eu quero que você coloque aí: eu aceito o desafio e vou resolver em nome de Jesus, porque o Senhor tem o melhor para cada um de nós. Amém? Essa é a mensagem que o Senhor tinha para nós, e nós vamos no mês de agosto cheios de desafios resolvidos, para a honra e glória do Senhor. Amém? Glória a Deus.